Moraes, psicóloga, e é um prazer estar com vocês mais uma vez na EBD. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o desânimo, baseado no texto de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. É uma parábola que Jesus escreveu para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você alguma vez já se sentiu desanimado? Eu creio que sim. O desânimo é humano, nós vamos ver isso mais lá na frente. É normal nos sentirmos desanimados. Só não podemos deixar o desânimo tomar conta de nós, tirar nosso ânimo, a nossa vontade de viver. Pessoas desanimadas às vezes desistem até da vida. Então, o que é o desânimo? O desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. Geralmente, ele é o resultado de um conflito sentido entre expectativas e um acontecimento que parece não corresponder ao esperado. Eu crio uma expectativa, mas aí eu vejo que aquilo não está acontecendo, aquilo não acontece. E aí eu vou perdendo a minha energia, a minha motivação e eu acabo desistindo. E nós vamos ver mais lá na frente que às vezes a gente desiste já tão perto da linha de chegada, tão perto da vitória. Então, estar desanimado é humano, mas ficar desanimado já não é saudável, não é bom para nós como seres humanos. Nós vamos ver também que o desânimo ele pode ser um gatilho para a depressão. Eu começo a ficar desanimado, mas eu me perco nesse desânimo, eu me aprofundo nesse desânimo e depois eu não consigo sair dele. Então, o desânimo é um dos sintomas da depressão. Então, ele pode ser um gatilho, não que ele seja, mas ele pode desencadear quando eu não consigo reagir. Então, eu tenho uma expectativa e quando essa expectativa é frustrada, não acontece, o desânimo começa a tomar conta e eu perco a esperança, eu abro mão daquilo que eu queria, Pode ser um emprego que eu lutei tanto, eu quero trabalhar nessa área, eu já fiz 3 entrevistas, eu não consigo passar, eu não consigo entrar. E aí eu desisto de tentar, de me inscrever, de fazer, de passar no processo seletivo, porque eu fiquei desanimado. Foi tanto não que eu escutei que eu perdi as forças, eu perdi a esperança. Às vezes coisas corriqueiras, problemas corriqueiros, a dificuldade financeira. Poxa, o tempo todo eu estou assim, o tempo todo eu estou endividada, eu tento me ajustar e sempre aparece alguma coisa que me tira do eixo, que faz eu me perder de novo, eu ficar todo enrolado, todo endividado. Aí a pessoa, eu não vou mais me debater com isso, eu não vou mais me preocupar em controlar minhas contas, porque nunca dá certo. Então, o desânimo tira a nossa energia, tira a nossa esperança em lutar. E aí, Patrícia, como não sentir desânimo diante das dificuldades? Porque todo dia nós temos dificuldades, todo dia nós temos problemas para resolver, temos desafios. Como não sentir desânimo? E aí vem essa parábola, lá do texto de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Nós vamos ler juntos. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que texto lindo e rico.
né? Ele está falando de uma viúva que naquela época elas eram muito diferentes das viúvas de hoje, né? As nossas viúvas hoje, elas têm pensão, elas têm aposentadoria, nós temos a casa do idoso que ampara, né, a questão da saúde, nós temos asilos. Naquela época, elas não tinham nada a favor delas, principalmente se essa viúva não tinha filhos ou os seus filhos eram pequenos. Elas dependiam exclusivamente delas e as que tinham fé de Deus, né? E essa viúva mostra toda a sua fragilidade quando ela só tem ela, então ela vai persistir até ela conseguir, ela não vai desistir. Ela é um sinônimo de persistência, que é o que Deus quer nos ensinar hoje, a sermos persistentes, a não desanimarmos, a não desistirmos. Então, essa parábola foi contada por Jesus aos discípulos quando aproximavam-se os dias da sua prisão e crucificação, pois sabia que eles poderiam desestimular e que a aparente demora da sua volta poderia trazer desânimo àqueles que, ao longo dos séculos, viriam a crer no seu nome, como nós, né? Nós já vimos nossos avós, bisavós, às vezes os nossos pais morreram e Jesus não voltou. Quantas pessoas abrem mão da sua fé? Quantas pessoas desanimam achando que isso nunca vai acontecer? Que talvez isso nunca aconteça, né? Por isso que aqui no final do texto, no versículo 8, Jesus diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que ainda vai ter alguém esperando por ele? E por isso ele traz essa parábola, para que nós, hoje e naquela época, os seus discípulos, não ficassem desestimulados, não ficassem desmotivados, mas perseverassem, se mantessem firmes na esperança da volta do Senhor. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e imitar o seu ânimo. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi crucificado, mas ele não desistiu. Ele sabia que tinha um propósito em tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele precisava passar por aquilo e ele não desistiu, né? Em Hebreus 12, no versículo 3, diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, peguem o exemplo de Jesus, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, e vejam o quanto ele permaneceu firme, porque ele sabia que precisava passar por aquilo, para que os planos de Deus para a sua vida se concretizassem. E eu creio que assim é conosco, né? Tudo que nos acontece, todas as dificuldades, todos os contratempos, as coisas boas, as coisas ruins, todas estão debaixo do controle do Senhor. E tem um propósito. Então, não desista, persista, né? Eu não lembro de um momento... Quando eu estava preparando esse estudo, eu queria lembrar de algo, né, que me tirou o ânimo, de um desânimo. Eu não consigo lembrar. Com certeza eu tive esse momento, né, porque ele é humano. Mas se eu fiquei desanimada, passou logo. Ela não me dominou. Porque eu sempre tive, desde que eu me converti há 22 anos, eu sempre tive essa convicção de que nada acontece sem a permissão do Senhor, de que Ele está no controle de todas as coisas. Então, desânimo não combina com fé, não combina com esperança. Quanto mais forte está a minha fé, a minha esperança, menos eu serei afetada pelo desânimo. Então, as situações acontecem, mas eu não tenho medo, eu não temo, porque eu sei que Deus está no controle da situação, né? Então, o desânimo, ele pode ser um grande empecilho às realizações do homem. Ele pode ser um gatilho para a depressão, ele nos leva à revolta, à murmuração, ao abatimento e ao fracasso. E isso traz um ciclo vicioso, porque como eu já estou desanimado, eu nem tento. Como eu não tento, eu nunca vou sair dessa situação, entendeu? Aí eu não vou mais me inscrever para o vestibular, porque eu nunca passo, eu já fiz 5 vezes.
e eu não consigo passar, eu passo mal no dia da prova, eu vomito, eu desmaio, eu fico tenso, eu não consigo fazer. Eu não vou mais me inscrever. Às vezes a gente está tão pertinho da bênção, tão pertinho da vitória, e a gente desiste. Então, o desânimo, ele é um grande empecilho às realizações do homem. E ele pode nos levar a desistir de lutar perto da vitória. Então, não desista. Eu não sei o que está te desanimando, quais são as dificuldades que você está passando, o que está tirando a tua força, o teu ânimo, a tua paz, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus conhece todas as coisas e que Ele tem o controle sobre tudo. Nem um fio do nosso cabelo pode cair sem a permissão do Senhor. Então, se você ainda não passou, é porque ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Talvez ele esteja até testando a sua perseverança, a sua fé. Então, o desânimo, ele é humano. Não vou dizer que Deus se agrada, eu creio que Ele não se agrada, mas Ele nos ama tanto que eu acho que Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque Ele sabe que somos falhos, que somos pecadores. Não somos perfeitos. Então, tem hora que a gente perde a nossa força, perde a nossa energia, né? E essa parábola da viúva e o juiz é um reflexo, ele traz um reflexo para nós da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa instabilidade. Lá em Salmo 103:14 diz assim, conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que nós somos humanos e que tem horas que a gente fica fraco, né? Mas Ele está ali do nosso lado, pronto, para a hora que nós buscarmos, orarmos, lhe chamarmos, Ele nos ajudar. Então, por isso, Jesus escolheu como protagonista de uma história sobre desânimo uma viúva, o símbolo judaico da fragilidade. As viúvas dos tempos bíblicos, elas não tinham pensão, aposentadoria, asilo e outras instituições que amparassem, como eu falei no início, né? E quando elas não tinham filhos ou eles eram pequenos, elas ficavam totalmente desprotegidas, dependendo apenas aos cuidados de Deus. Em Salmo 68:5 diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus, em sua santa morada. Então, Deus sempre se importou com as viúvas, com os órfãos, e Ele sempre foi o justo juiz. A Bíblia conta várias histórias de viúvas e o quanto Deus, né? As histórias das viúvas nós temos no Antigo Testamento e no Novo, o quanto Deus, Ele supria as necessidades, Ele cuidava das suas servas, Ele cuidava das viúvas, Ele cuidava, protegia e fazia justiça nas suas causas. Então, Jesus inicia essa história mostrando essa fragilidade, como se Ele estivesse nos comparando, né, com a viúva, como se hoje nós fôssemos a viúva, nós dependemos exclusivamente dEle. Hoje nós temos leis também que nos amparam, mas a nossa dependência tem que ser dEle. E por isso a gente não pode desistir, porque Ele não desiste de nós. Ele é Deus, Ele não muda, jamais mudará. Então, Ele inicia essa história apontando para a nossa fragilidade, para a nossa instabilidade e admite que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida. Então, em algum momento nós vamos passar por isso. E Deus não promete nos livrar desses momentos. Em nenhum momento a Bíblia diz que no mundo nós vamos viver na santa paz, que nós vamos ter muitas conquistas e vitórias, que nós nunca vamos adoecer, que nós nunca vamos passar por tribulações. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo combina com desânimo? Não, é o oposto, né? Desânimo e bom ânimo não combina. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E o texto do juiz com a viúva, ele vai trazer também a nossa esperança, a nossa fé em Cristo, com a volta de Cristo e a nossa salvação, a vida eterna. Que a gente não pode desistir, não pode abrir mão, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, diz assim, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, Ele não prometeu a santa paz aqui na terra. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele também diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que Ele é fiel.
e Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Então, se você acha que está passando por uma tentação, uma tribulação, você pode ter certeza que se Deus lhe deu isso, é porque você vai dar conta. Não desista. Não entregue os ponteiros. Não assuma a derrota. Mas espere em Deus uma resposta, uma ação do Senhor. Patrícia ora há 20 anos pela conversão do meu marido. Bom, irmã, eu conheço uma senhora que orou 30 e ele se converteu. 30 anos orando. Isso para mim é um exemplo de perseverança, porque ela sabia que na hora de Deus, no tempo do Senhor, ele iria aceitar Jesus, ele iria se converter. E ela passou os últimos anos do seu casamento, os últimos anos de vida, gozando desse marido que refletia a imagem do Senhor, porque ele se tornou um homem bom, um homem justo, um homem honesto, um homem temente ao Senhor, um homem que acompanhava ela para a igreja, que pegava na mão dela. E ela deu por muito tempo esse testemunho, que 30 anos orando, isso chama-se perseverança, isso chama-se fé. Eu creio que Deus pode fazer no tempo dele e na hora dele, não é no nosso tempo, na nossa hora. Jesus ensina na parábola do juiz iníquo que, primeiro, o desânimo não deve nos dominar. Podemos sentir o desânimo, mas não deixar ele tomar conta de nós. A viúva da parábola não deixou que as dificuldades a prostrassem. Ela tinha um adversário muito mais forte que ela e que a perseguia impiedosamente, mas nós não sabemos quem era esse adversário. E ela tinha à frente um juiz mau caráter, que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Ele expedia sentenças mediante gordos subornos. E eu queria trazer uma situação para vocês, uma experiência própria, né? Sobre uma situação com a justiça que eu comentei com alguns amigos conhecidos, que um cliente, eu era franqueada, eu tinha uma loja, e um cliente com segundas intenções colocou na justiça exigindo uma indenização moral, né, por parte da minha loja, sendo que não era verdade aquilo que ele estava colocando, né, na justiça, era mentira. E na época eu não tinha condições de pagar um advogado. Eu estava sem condições financeiras de bancar um advogado para me acompanhar no dia da audiência, no juizado especial. Como era uma coisa pequena, foi no juizado especial. E aí eu fiquei angustiada, preocupada, conversei com algumas pessoas, aí uma pessoa falou assim, Patrícia, ele vai ganhar. Ele vai ganhar porque a lei é do lado do consumidor, nunca fica do lado do empresário, e você está sem advogado, não tem como você ganhar. Mas aquelas palavras não encontraram morada no meu coração. E eu disse, não, Deus é justo, Deus é o justo juiz. E Ele sabe que é mentira o que esse homem está falando, Ele sabe que não é verdade. Eu vou sem advogado. E eu fui para a audiência sem advogado. Aí quando me viram, cadê você está com seu representante, com seu advogado? Eu falei, não, eu não tenho advogado. E aí eu entrei, já que era no juizado especial, eu podia ir sem advogado. E aí eu pedi para que a moça que me atendeu lá, na hora não era o juiz, era a conciliadora, e aí eu disse que eu queria uma audiência com a presença do juiz, que eu pudesse levar uma testemunha, porque o que ele estava alegando era mentira. E ela concedeu. E aí foi marcada a audiência, eu fui, levei, aí eu consegui um advogado, num preço justo, que eu paguei, ele me acompanhou e eu não paguei nada. A justiça não deu ganho de causa para esse cliente. Mas eu nunca duvidei que Deus faria a justiça, porque Ele é justo. E essa viúva, ela sabia que o que ela estava pedindo era justo, ela só não tinha dinheiro para pagar o suborno, né? Não tinha dinheiro para comprar aquele juiz, mas ela precisava que tivesse misericórdia por ela. Então, a nossa fé, ela não nos deixa desistir, ela nos faz prosseguir. E essa viúva traz esse exemplo. Então, ela perseverou. No versículo 3 fala, diariamente ela vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. A perseverança é uma qualidade indispensável
a todos os que desejarem ser vitoriosos na vida. Ela vinha com ele diariamente. Você tem ido diariamente ao Senhor? Você tem colocado diante do Senhor diariamente a sua causa, a sua tribulação, a sua dificuldade, o seu sonho? A viúva ia diariamente. Como cristãos, devemos perseverar, principalmente na oração, orar todos os dias. Jesus promete: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Isso está em Mateus 7, no versículo 7 ao 8. Então não há vitórias sem luta. Nada vem do nada para nós. A gente tem que lutar. O Senhor está ao nosso lado. Ele remove os obstáculos do nosso caminho, nos promete a sua força e a sua companhia para ultrapassarmos. Então, Ele não diz que não vamos ter dificuldades, mas Ele vai estar conosco em todo o tempo. Então, não desista. Ore. Lá em Jeremias, capítulo 1, do versículo 17, diz assim: Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não desanime diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Olha lá. O que ele quer dizer com isso, Patrícia? Não desanime diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Senão você vai perder a sua bênção. Então, te prepara, cinge o teu lombos, te prepara e vai. Eu vou estar contigo. Não te intimida, não desanime. Agora, se você desanimar, eu te desanimarei diante dele. Então, não perca a sua bênção. Ele está com você. A força que você precisa vem dele, vem do Senhor. Então, o que fazer se nós estamos desanimados? Ore. Entregue o seu desânimo ao Senhor. Orar sempre e nunca esmorecer. Essa é a mensagem que ele quer deixar. Persevere, ore todos os dias e espere a provisão do Senhor. Eu não crio muitas expectativas diante da vida. Quando eu quero algo, quando eu sonho, quando eu desejo, quando eu espero, eu sempre coloco diante do Senhor e peço para Ele assim: se for da tua vontade, se não for, tira do meu coração esse desejo. E eu sempre entendia a resposta do Senhor. Não no mesmo dia, na mesma hora, mas eu via as coisas acontecerem, fluírem, e eu sabia que não era aquilo que Deus queria para mim. Ou que Deus estava agindo para que aquilo acontecesse. Então, eu não ficava muito naquela expectativa de que vai ser, porque eu sabia que só ia ser se fosse da vontade do Senhor. Né? Então, essa presunção que nós temos, amanhã eu vou fazer, olha lá, a gente sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Quando eu digo amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou comprar, mas o amanhã pertence ao Senhor. Então, quando eu coloco diante dele, esse amanhã, esse sonho, esse desejo, eu já fico naquela, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Se não for, ele vai preparar meu coração, ele vai me acalmar, ele vai me consolar. E aí, quando não acontece, eu não sofro, porque eu sei que não era da vontade do Senhor. Isso é fé. E é isso que eu quero que vocês tenham, que vocês busquem. Mas pode ser, como é que eu vou buscar a fé? A fé é um dom. Orando. Ore e confie no Senhor. Então, a viúva da parábola, ela insistiu tanto que ela acabou sendo atendida. E Jesus, ao final da parábola, concluiu dizendo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Se o juiz iníquo defendeu a causa da viúva, imagine Deus, que é perfeito, santo, puro, bondoso, o Deus do impossível, o justo juiz. Se o juiz iníquo fez, imagine Deus. Então não desista. Coloque diante do Senhor todos os dias, em oração. Nosso Deus é justo e é bom. 1 Coríntios 10, 13. Não vos veio tentação
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que jamais você seja tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele vai te livrar. Ele vai te dar o socorro. Ele vai abrir as portas. Ele vai te dar a vitória. Que não nos falte a fé. Que possamos olhar sempre para o alto e lembrar que é de lá que vem o nosso socorro. É em Deus. É Ele que vai fazer a obra. Deus tem planos para mim e para você. E nem sempre aquilo que queremos, aquilo que lutamos é da vontade do Senhor. Mas como eu vou saber se é da vontade dele ou não? Colocando diante do Senhor. E peça para Ele, Senhor, se não for da tua vontade, tira do meu coração. E Ele vai falar com você, você vai sentir o agir do Senhor. Então não desanime, não perca a esperança, não perca a fé. Jesus virá e Ele irá levar os seus. E lá onde nós vamos morar, nós vamos ter paz. Nós vamos louvar ao Senhor todos os dias. Nós vamos estar com todos os santos. E essa é uma esperança que nunca vai poder morrer dentro de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê força para permanecermos firmes diante das tribulações e das lutas. Até a próxima.